Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Sempre em dia com a informação. Este é o TJS chegando mais uma vez para você. Um abraço a todos. Eu sou Kleber Duval e apresento agora as manchetes desta edição. Fatalidade. Passageiro desce de ônibus e morre atropelado por ele em João Boulevard. Idoso morre atropelado pelo próprio carro ao abrir porteira em município mineiro. Vereador que iria tentar a reeleição perde a vida em acidente de trânsito em Minas. Drone, a nova arma da Polícia Rodoviária Federal para flagrar infrações de trânsito. Cuidado, airbag com defeito pode ter matado o motorista em Brasília. Polícia Civil faz operação no distrito de Santa Luzia em investigação de assassinato. Jovens são presas em Manhumirim com cocaína e maconha. E veja também, após desentendimento, dono de bar é morto à facada por cliente em Manhuaçu. Estes e outros assuntos você acompanha comigo daqui a pouquinho no TJS. Aguarde aí, voltamos já. Olá pessoal, bem-vindos todos vocês de volta ao TJS. A Justiça da Comarca de Divino, na Zona da Mata, cancelou a liminar que impedia a fixação de aumento de salário para os vereadores daquele município. O pedido de suspensão do aumento havia sido feito pelo Ministério Público, que o considerou incompatível com o cenário econômico e social do município. A revogação da liminar foi feita mediante recurso impetrado por 10 dos 11 vereadores de Divino. Assim, o reajuste de 48,21% deverá ser implementado a partir do ano que vem. Uma manobra errada de um motociclista pode ter sido a causa de um acidente em trecho da BR-116, que passa por Caratinga, na tarde desta quinta-feira. Uma carreta bateu em um caminhão caçamba. O acidente foi no quilômetro 519 da rodovia, no trevo de acesso à MG 425, Estrada Caratinga-Vargem Alegre. Uma carreta bateu na traseira de um caminhão caçamba. O caminhão caçamba praticamente não sofreu avarias, ao contrário da carreta, que teve a frente quase inteiramente destruída. Segundo o revelado, o choque foi após o caminhão caçamba frear de repente, para não atropelar um motociclista que teria atravessado a pista sem respeitar a placa de pare existente no local. Não se teve notícia do condutor da moto. Os motoristas dos caminhões envolvidos não se feriram. E a Polícia Civil em Caratinga cumpriu nesta quarta-feira 5 mandados de busca e apreensão no distrito de Santa Luzia contra suspeitos de participação em uma série de assassinatos na localidade este ano. Durante a ação, 2 pessoas foram presas por tráfico de drogas. Na residência de um dos investigados, um jovem de 21 anos, foram apreendidos 30 porções menores e 2 maiores de maconha, 7 porções pequenas de crack e 15 pinos plásticos com cocaína. Tudo já preparado e embalado para venda. No outro imóvel, de um homem de 26 anos, a apreensão foi de uma bucha de maconha, 62 pinos de cocaína, um revólver calibre 32 carregado e munição. De acordo com a Polícia Civil, as apreensões consolidam as investigações que dão conta da existência de uma guerra do tráfico de drogas em Santa Luzia, com a prática de inúmeros crimes contra a vida. Os 2 suspeitos presos na localidade foram encaminhados ao presídio de Caratinga, onde ficarão à disposição da Justiça. 2 jovens de 22 e 24 anos foram presas nesta quarta-feira em Manhumirim com cocaína e maconha guardadas em casa. A polícia chegou ao local, em um bairro da cidade, por meio de uma denúncia anônima.
As suspeitas estariam comercializando os entorpecentes na rua e fugiram para dentro de casa com a chegada da Polícia Militar. Na residência, os agentes encontraram 36 porções de cocaína, 14 tabletes de maconha, além de munições e outros materiais relacionados ao tráfico. As mulheres que moravam juntas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material ilegal. Assassinato em Manhuaçu, na noite desta quarta-feira. O dono de um bar de 55 anos foi morto por um cliente de 30 anos após uma discussão. O tenente Tiago Silva, da Polícia Militar de Manhuaçu, falou da ocorrência ao portal do jornal Tribuna do Leste, em Manhuaçu. Foi aqui na Baixada, na rua Francisco Fialho. O dono de um bar estava aí desenvolvendo as suas atividades comerciais normalmente, quando um dos clientes, por motivo ainda não sabido, veio a desentender com o proprietário do bar e com outros frequentadores. Então o dono do bar pediu, que ele se ausentasse ali daquele ambiente para evitar qualquer tipo de transtorno, confusões. Então essa pessoa saiu e posteriormente retornou já de posse de uma faca e acabou desferindo aí uma facada contra o comerciante que veio a ser fatal, Então tinha um filho do comerciante que estava também no momento, no ímpeto de tentar salvar a vida do pai, acabou se apossando aí também de um bastão de madeira, desferindo vários golpes contra o autor que ceifou a vida do pai dele. Então esse autor do homicídio consumado também acabou sendo bastante lesionado aí em decorrência da defesa que o filho fez da vida do pai e foi socorrido pelo SAMU e posteriormente nós da Polícia Militar buscaremos saber atualizações a respeito do estado de saúde desse autor do homicídio aqui também. Então, resumindo a ocorrência, um óbito e o outro ferido e a Polícia Militar ainda está realizando as diligências para consignar tudo isso no boletim de ocorrência. Ele está acompanhando a ocorrência, Então ele vai, além dele também ter sofrido uma facada na mão, defendendo o pai, e ter desferido golpes de madeira para defender ali o pai dele, ele acompanhará também na delegacia de polícia o desfecho dessa ocorrência. Até mesmo porque ele também presenciou todo o ocorrido. Segundo relatos de testemunhas, a briga entre o dono do bar e o cliente se deu porque este último estaria promovendo confusão e provocando outros frequentadores no estabelecimento. O filho do comerciante que desferiu as pauladas no agressor foi preso. Veja a seguir, cuidado! Airbag com defeito pode ter matado o motorista em Brasília. Uma briga entre namorados acabou em facada em Governador Valadares nesta quarta-feira. A vítima foi um homem de 29 anos. Ele discutia com a namorada de 17 anos em uma rua da cidade, quando esta enfiou-lhe uma faca na barriga. O indivíduo foi ajudado por populares que chamaram uma equipe do SAMU para socorrê-lo. Ele contou que vinha morando com a adolescente há 3 dias. E que ela era muito ciumenta e agressiva. Antes de desferir a facada, a adolescente estapeou e arranhou o namorado. O ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal de Governador Valadares. A agressora fugiu após o atentado e não foi mais localizada. Uma assistente social de 37 anos morreu esta semana após ser atingida no pescoço por uma peça do airbag do seu carro, durante um acidente próximo ao centro de Brasília, no Distrito Federal. A motorista bateu na traseira de um veículo que havia parado em uma faixa de pedestres e o choque fez com que o airbag do carro dela fosse acionado. Um fragmento do equipamento teria perfurado a pele e atingido a cervical da mulher. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. A assistente social dirigia um Toyota Etios SX 1.5, modelo 2015-2016. O veículo tinha 2 recaus pendentes. A Toyota havia emitido chamado para reparos nos cintos de segurança daquele modelo, ainda em 2019. A empresa lamentou a morte da condutora. Olha, você que é motorista, a Polícia Rodoviária Federal
já está usando drones para fiscalizar rodovias federais. Por meio dos equipamentos, os agentes podem flagrar e até multar os infratores de trânsito. A tecnologia foi instalada no final de agosto em Minas Gerais e também em Santa Catarina. Segundo a PRF, o uso de drones marca um avanço na fiscalização das rodovias federais, com foco em infrações como o uso de telefone celular ao volante, presença de caminhões e carretas na faixa da esquerda e a falta de uso do cinto de segurança. Os aparelhos têm capacidade de zoom de até 7 vezes. Os motoristas que cometerem as infrações não serão abordados no momento dos flagrantes, que poderão ser feitos em qualquer ponto de uma rodovia. As autuações serão executadas posteriormente, a fim de evitar transtornos ao tráfego ou acidentes. Os drones já estão em ação nas BRs 262, no trecho da Unidade Operacional de Araxá, no Triângulo Mineiro, e BRs 282 e 101, em Santa Catarina. Um conhecido e respeitado desportista local anuncia a disposição de criar na cidade um espaço dedicado a homenagear todos aqueles que, por seus feitos, contribuíram ou ainda contribuem para destacar o nome de Caratinga no cenário esportivo. E não apenas isso, os grandes eventos esportivos já acontecidos na cidade também estão na lista para serem rememorados. Um Museu do Esporte e uma calçada da fama para homenagear as grandes figuras do esporte de Caratinga, de diferentes modalidades. É o que pretende criar na cidade o conhecido desportista local, coordenador das categorias de futebol de base do Esporte Clube Caratinga, José Antônio da Silva. Ele procurou o Sistema Caratinga de Comunicação para anunciar o seu ambicioso propósito. É um prazer estar entrando na sua casa mais uma vez para falar do esporte da minha cidade, da cidade das Palmeiras. Hoje eu tenho a honra de estar aqui no Grupo Sistec para promover a implantação do Museu do Esporte e a Calçada da Fama. Como surgiu essa ideia? Uma colega minha de trabalho, a Lourdes Aparecida, fez comigo: Zé Antônio, nós precisamos de criar esse Museu do Esporte com a Calçada da Fama para contar a história de algumas pessoas que passaram em Caratinga. Isso para a gente é muito gratificante, porque você está falando de coisas vidente que passou na nossa cidade, que mora na nossa cidade e que teve uma história boa para se contar. Na visão de José Antônio, o Museu do Esporte será um espaço no qual os visitantes poderão conhecer um pouco da história do esporte em Caratinga, a ser mostrada em documentos e fotos. Nós não temos hoje em mãos todas as fotos. A gente vai precisar que você, que é esportista, que gosta de ver as coisas bem organizadas, nos empreste as fotos, nós vamos escaneá-las na hora e te devolver. Dentro daquele material que você nos enviou, nós vamos colocar o nome do Joaquim, do Pedro, do Bastião, daquela pessoa que nos forneceu as fotos para esse arquivo e o Museu da Fama. Também pretendida por José Antônio, a Calçada da Fama seria um complemento do Museu do Esporte, no sentido de homenagear aqueles caratinguenses que se destacaram em diferentes modalidades do esporte. A ideia é inspirada em outras calçadas da fama existentes no Brasil e no mundo, em que os pés ou as mãos dos homenageados são impressos em moldes de gesso. Quem conhece a Ariane, Saúde Dom Lara, veio para Caratinga, jogou vôlei e hoje está no Nauzipa. Anísio, um menino franzino, jogava de zagueiro, que nunca levou um cartão amarelo. E isso estará contado. Vamos falar de Cristiano, o Tico. O Tico jogou contra o Adriano Imperador no Flamengo nas categorias de base, o Tico, e o Adriano já no profissional. Isso é um incentivo, mostrar a foto do Tico, do Anísio e de mais algumas pessoas. Getúlio Dias de Carvalho, uma outra pessoa que serve de inspiração para todos nós. Veio para Caratinga para jogar futebol, jogou nos grandes clubes da cidade e chegou a ser árbitro da Federação Mineira de Futebol.
tudo nessa vida você tem que trabalhar com o pé no chão, com honestidade, fazendo as coisas para que o futuro as pessoas saibam quem é a pessoa. Outra pessoa que serve muito de inspiração, Marcelo Alves. Saiu de onde? Do Juca Antônio. Chegou no Democrata de Governador Valadares e chegou no Botafogo, até convocado para a seleção brasileira esse menino foi. E isso é os exemplos que a nossa cidade tem, que pode ser mostrado na Calçada da Fama e no Museu do Esporte. José Antônio ainda informou já ter o local em que poderão ser implantados o Museu do Esporte e a Calçada da Fama de Caratinga. É uma casa a qual será arquivado toda a história do povo de Caratinga, toda a história daqueles que passaram por aqui pelo nosso futebol. Um exemplo, Hugo Martins Amorim. Quem conhece o Hugo Martins Amorim? Conhece ele como baiano, ele é capixaba. Hoje, então, isso tudo para nós será contado, arquivado, para que os meus filhos, os meus netos, o seu filho, os seus netos, vejam amanhã quem é o esporte que Caratinga já teve e coisas bonitas que passaram. Um exemplo, 1965, Caratinga recebeu o Flamengo completo. Quem era o centroavante do Flamengo? Dida. Cadê a história? Então, nós vamos contar essa história e arquivar. Depois passou aqui, Vasco da Gama, com Roberto, Dinamite e Romário. Cadê a história? Então temos que contar. Nelinho, pelo Cruzeiro, jogou aqui. Reinaldo, pelo Atlético Mineiro. Então isso tudo são coisas bonitas que tem em Caratinga e que não está contado e não está arquivado. Para terminar agora é só dar o pontapé para que o local seja resolvido a partir da outra semana e nós vamos chamar a imprensa para começar a divulgar e fazer os primeiros passos para fazer a Calçada da Fama e o Museu do Esporte. Olha, ao José Antônio desejamos todo o sucesso em seu novo empreendimento, que julgamos ser da maior importância para Caratinga. É quase certo, após 5 anos, o horário de verão deverá voltar a ser seguido no Brasil. Decisão do governo federal nesse sentido deve sair nos próximos dias. Mas, afinal, o tão amado e também tão odiado horário de verão vale ou não a pena, economicamente falando? E faz bem ou mal para a saúde? Desde 2019, o horário de verão foi suspenso no Brasil. Agora, diante da seca em várias regiões do país, o governo quer resgatar a medida. Muitos reservatórios das principais usinas hidrelétricas estão com a sua capacidade bem abaixo dos 50%, o que causa uma constante preocupação de acordo com o Ministério das Minas e Energia. Cada vez que o assunto toma conta das ruas, as opiniões são variadas, tanto para quem acorda cedo, quanto para quem prefere fazer atividade física com o dia ainda mais claro, mais longo. Acho legal, espicha mais um dia. Quem gosta tem muita gente de férias nessa época, pode fazer essa atividade igual eu tô correndo aqui agora, posso correr mais tarde um pouco. Acho muito ruim, eu gosto do horário normal. Para acordar de manhã é muito complicado, fica muito escuro mais cedo, não gosto não. O horário de verão é necessário, É indiferente. Não vai trazer nem acrescentar nada. E mesmo diante de uma possível crise hídrica causada pela seca, este engenheiro eletricista não acredita que o horário de verão vá trazer uma economia efetiva que justifique a sua adoção. Para manter os reservatórios cheios, a gente precisa economizar energia. E o horário de verão não está trazendo. E não há comprovação técnica confiável que traga nem aquele 0,5% que eles falam que estão trazendo, porque não existe isso. Na avaliação do especialista, há outras maneiras de se reduzir o consumo de energia no horário de pico, mas é preciso que o governo conscientize a população. O desperdício que nós temos em questão de energia é uma coisa absurda. Se nós, por exemplo, economizarmos 10%, que seja 5% a 10%, qualquer 2 graus que você diminui do ar-condicionado, em vez de colocar a 19, que muita gente põe a 20, colocar a 22, 23, que é um conforto térmico muito bom, você já está fazendo essa economia. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta sexta-feira. Um dia um pouco menos quente que o de quarta-feira. Esta é a previsão da meteorologia para Caratinga região nesta sexta-feira. O sol prevalece com algumas nuvens
Em Ipatinga, a mínima esperada é de 22 graus. Em Ipatinga, a mínima esperada é de 22 graus e a máxima de 33. Em Piedade de Caratinga, a menor temperatura deverá ser de 20 graus e a maior de 29 graus. Bom Jesus do Galho poderá ter 20 graus de mínima e 32 de máxima. Para Caratinga está prevista uma temperatura mínima de 20 graus e máxima de 31 graus centígrados. Veja a seguir: idoso morre atropelado pelo próprio carro ao abrir porteira em município mineiro. E em Itaberito, na região central de Minas, o choque frontal entre duas carretas na BR-356 deixou 2 pessoas mortas na noite desta quarta-feira. Os mortos foram o motorista e o passageiro de uma das carretas. O condutor da outra carreta foi socorrido em estado grave e conduzido até um hospital de Itaberito. O acidente aconteceu em uma curva, mas suas causas não foram informadas. Um vereador do município de Luz, na região central de Minas, perdeu a vida em um grave acidente de trânsito. Na tarde desta quarta-feira, o carro que ele conduzia colidiu de frente em um outro automóvel. O acidente que vitimou o vereador Bruno Andrade Batista Queiroz, conhecido como Bruninho Queiroz, de 27 anos, aconteceu na BR-262 em Luz. Imagens de uma câmera de segurança mostram o vereador tentando uma ultrapassagem na condução de um Voyage branco, quando dá de frente com o outro carro, um Onix preto. Ao ser socorrido, o vereador sofreu uma parada cardiorrespiratória, falecendo no local do acidente. 2 pessoas que estavam no Onix ficaram gravemente feridas. Uma delas era uma mulher de 55 anos, atendida inconsciente, com múltiplas escoriações e uma grave lesão na perna direita. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e removeram os feridos para um hospital. Um homem de 37 anos morreu atropelado pelo próprio ônibus do qual havia descido, em João Molevade, nesta última terça-feira. Segundo o apurado, o passageiro teria tropeçado ao descer do coletivo e caído debaixo da roda dele, no momento em que o veículo arrancava para continuar o seu percurso. O motorista do ônibus disse não ter visto como o atropelamento aconteceu, afirmando apenas ter percebido que a roda traseira havia passado por cima de algo. A vítima morreu no local. Um homem de 73 anos morreu atropelado pelo próprio carro em Carmo do Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Segundo o relatado, o fato aconteceu quando o idoso deixou o carro desengrenado e desceu dele para abrir uma porteira. O veículo se deslocou no terreno, derrubou o idoso e o prensou por baixo, enquanto ele fazia a abertura da porteira. O homem morreu no local. Um foragido da Justiça de Inhapim, condenado por tráfico de drogas a 4 anos e 2 meses de reclusão, foi preso em Buenos Aires, capital argentina. A prisão havia sido pedida à Justiça pelo promotor da comarca de Inhapim, Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, tendo sido efetivada no contexto da iniciativa conhecida como Difusão Vermelha, quando a Interpol, Polícia Internacional, recebe um alerta sobre a presença em solo estrangeiro de criminosos procurados. O promotor espera agora a extradição do condenado, que também já foi pedida por ele, para que este possa cumprir a pena que lhe foi imposta. É hora de ir embora, estamos encerrando mais este TJS. Obrigado aí mais uma vez por sua audiência. Um abraço e até a próxima.